Muito bom dia, amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje nós trouxemos para vocês a figura de uma pessoa que se tornou, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu esforço, uma pessoa inesquecível na cidade de Araguari, sob todos os aspectos. Estou falando do professor Abdala Mameri, nascido a 7 de março de 1925, aqui em Araguari, e falecido também nesta cidade, a 28 de novembro de 1998. Professor Abdala, desde muito cedo, revelou-se uma criança voltada às letras, voltada aos livros, voltado ao aprendizado, à educação, às escolas, e teve uma infância muito difícil. Basta dizer que em outros assuntos que falei sobre outros personagens, eu disse que parecia até que a tônica dessas pessoas especiais na luta pela educação, pela leitura e pela intelectualidade, tem dificuldades grandes na infância. E com o professor Abdala não foi diferente. Mas ele não se intimidava e sempre foi voltado ao trabalho. Em criança ajudava os pais em casa e queria ir à escola, e foi aluno do Grupo Escolar Raul Soares. Este é o grupo mais antigo de nossa cidade, fundado em 1909. E professor Abdala já se revelou uma criança assim, estudiosa, dedicada, persistente nos livros, nos deveres, e fazia com capricho os seus deveres escolares. Chegava em casa, ajudava a mãe, ajudava em casa em todas as tarefas e assim por diante. Mas ele se destacou como uma pessoa que amava Araguari como ninguém. E eu costumo dizer que Araguari não seria a mesma Araguari se Abdala Mameri não houvera nascido aqui. Eu costumo dizer muito isso porque desde muito cedo ele lutou pelas coisas e o engrandecimento da cidade. Tudo de bom ele queria para Araguari e ele ia atrás. Ele buscava recursos, ele buscava autoridades, ele conversava com as pessoas, ele tinha ideias e ele ia atrás das pessoas que podiam ou poderiam auxiliá-lo na realização daquele projeto, daquela ideia, E assim foi a vida inteira, incansável. E outra coisa, a gente pensa e acompanhava até pelos jornais, porque o professor Abdala foi editor do jornal Gazeta por muitos anos e escrevia para o Botija Parda, mantinha correspondência com grandes autoridades, escritores, e lia muito. Tá bom, mas vamos falar ainda um pouco da sua infância, porque quando ele estava para terminar o curso primário no Raul Soares, o que acontecia? Ele queria continuar a estudar, mas ele não. A mãe falava: meu filho, aqui a escola que tem é o Regina Passos. Eu quero estudar no Colégio dos Padres, simplificando tudo, todo mundo falava lá no Colégio dos Padres e tal. E o Colégio dos Padres era uma referência na região. Na época de 1930, ele foi fundado em 1926. Então, vinha pessoas, alunos, pais, trazendo os filhos para deixar no internato aqui, porque era colégio de internato, externato. E o professor Abdala, menino, criança ainda, terminando o curso primário, queria estudar no Colégio dos Padres. E a mãe disse a ele, falou: nós não temos condições de pagar. A mensalidade é pesada e a gente não tem recursos para isso todos os meses, mantê-lo lá no Colégio Regina Passos. E o menino ficava triste. Eu queria estudar no Colégio Regina Passos. E então a mãe teve uma ideia. Foi lá e conversou com o padre diretor, na época era o padre Eloy.
Mas o Padre Eloy ouviu-a com muita gentileza, com muito carinho, com muita atenção, e ela falando do filho, que era um menino esforçado, inteligente, e queria muito estudar ali, mas ela não tinha como pagar. Ele falou, eu vou levar o caso à diretoria do colégio e tudo, e daqui 3 dias a senhora volta. Daí 3 dias ela voltou, mas levou o menino, levou o professor Abdala, a criança, só que não contou para ele aonde eles iam. E caminharam, né? Ela só falou, agiliza as suas tarefinhas aí, tudo, e se arruma, põe uma roupinha melhor, que você vai sair com a mamãe hoje. E logo depois do almoço eles saíram e foram caminhando até lá o Regina Passes. Naquele tempo parecia longe, né? Hoje funciona ali a nossa IMEPAC, que é a faculdade, tudo a universidade. E aí, quando eles foram chegando próximos ao colégio, ele percebeu, né, que iriam conversar com o diretor e tudo. E a mãe dele, ela tinha levado um material dele do grupo escolar para o padre ver, e o padre ficou encantado de ver as notas do menino, a beleza do caderno, a arrumação das matérias, tudo direitinho, tudo muito bem composto, e permitiu que ele fosse estudar lá. Ele ficou tão emocionado que foi lá para a porta dos fundos da sala que dava para o quintal, para o pátio do colégio, para esconder as lágrimas. E a gente acaba se emocionando quando fala isso, porque claro que existem pessoas que são voltadas mesmo aos estudos, mas existem aqueles também que vão forçosamente, obrigatoriamente para a escola. Hoje em dia é tudo tão diferente, mas naquele tempo as dificuldades eram muitas e não tinha como. Então, se podia estudar, pagava, senão já ia logo trabalhar e não tinha mais estudos pela frente. E seu Abdala foi um dos expoentes do colégio, porque aluno brilhante, ele auxiliava em tudo, nas tarefas do próprio colégio. Ele assistia às aulas pela manhã, ia em casa, almoçava e voltava e passava a tarde no colégio para auxiliar o que fosse preciso. Os padres se encantaram com ele, com a disposição, com a facilidade de aprendizado e a disponibilidade com que ele se colocava para auxiliar nas tarefas e nos trabalhos e tudo. E frequentava as missas todo direitinho, religioso, fervoroso, desde criança. E então, meus amigos, falar de professora Abdala Mameri precisava que fosse assim um tempo muito maior do que isso. Mas prometemos que na próxima semana daremos continuidade ao trabalho literário, cultural e social e religioso, familiar, político, jornalístico, tudo isso que o professor Abdala representou para Araguari, antes até de fundar a Academia de Letras e Artes de Araguari, que funciona até hoje há 53 anos, ininterruptamente. Mas esse assunto nós vamos deixar para a próxima semana. Hoje é 13 de outubro de 2021. Na semana da quarta-feira, dia 20, daremos continuidade a este personagem inesquecível, sempre lembrado pelos feitos realizados em nossa cidade, a cidade que ele amava de paixão. Adorável cidade de Araguari. É assim que ele se pronunciava. Até lá.